Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor universitário e estou aqui para apresentar para vocês um curso sobre inflação. É, eu estou prevendo que a gente vai fazer 4 aulas. Então, na primeira aula, vamos aqui para o básico, vamos ver o que é inflação. Muito bem, a inflação é um fenômeno que ocorre na economia, isso sempre existiu, desde que o homem é homem e começou a fazer trocas, e ela consiste na perda do poder aquisitivo da moeda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: agora, em março, abril de 2021, você vai no Girafas e pede esse sanduíche aqui, delicioso, custa R$ 17. É o sanduíche, acompanha aqui esses anéis e mais uma Coca-Cola. Se você for em maio de 22, olha, um ano depois, se você for lá no Girafas, suponha o seguinte, que você continua com os mesmos R$ 17. Só que o preço desta comida aqui subiu, não é mais R$ 17. Então, para você poder comprar, você vai comprar o quê? Você vai comprar o sanduíche e os anéis aqui. A Coca-Cola foi-se embora, ou seja, a inflação devorou a tua Coca-Cola. Então, o que é inflação? Então, a inflação é um aumento contínuo, acontece sempre. Às vezes, é claro, acontece deflação, mas em vias normais é um aumento contínuo dos preços dentro de uma economia. E o que isso afeta? Cara, isso afeta tudo que você puder imaginar. Atrapalha muito na distribuição de renda, atrapalha muito nas contas do país, na contabilidade do país, na contabilidade nacional. Ele faz um efeito muito danoso nas expectativas da população, no mercado de capitais, no consumo das famílias, altera estupidamente o consumo da família, a confiança dos empresários, se eles vão investir ou não. Então, agora vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz para calcular esse aumento contínuo dos preços, essa perda de poder aquisitivo. Primeira coisa, a gente precisa definir um público-alvo. Isso aqui vai ser super importante. Ou seja, de quem é que nós vamos medir a inflação? Então, para tomar um exemplo, vamos medir uma inflação de uma família. Essa família, o sobrenome dessa família aqui é Costa e Silva. Vamos medir a inflação desta família. É um total de 10 pessoas, ou seja, pai e mãe, que são esses dois aqui, 3 filhos, este e este, 2 noras e 3 netinhos. Muito bem. Então, já definimos de quem. Você pode medir a inflação, por exemplo, dos professores, pode medir a inflação dos alunos, da população do estado do Paraná, da população do Brasil, do setor de cimento, do setor de ferro, do setor de petróleo. Você pode medir a inflação de qualquer coisa. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi definir o público-alvo. A segunda coisa, a gente vai ter que definir a renda dessa família. Então, eu fiz uma estimação aqui da renda de cada um. Bruno é um médico, ganha 18 mil. Sérgio, que é o pai, aqui é um mecânico que deu duro para formar os filhos, ganha 3.800. Aí nós temos aqui a Sofia, que é uma publicitária, a Nora, o marido dela é Carlos, Luiz, que é professor, e Laura, que é uma advogada. Então, eu defini aqui a renda de cada um. Por que a renda é importante? A renda é importante porque a renda vai dizer o que eles consomem e quanto eles consomem. Então, você sacou o seguinte: na verdade, não é uma família, na verdade, são
quatro famílias, ou seja, a família do Bruno, a família do Sérgio, a família do Carlos e a família do Luiz. Então, vamos fazer o quê? Vamos somar a renda de cada uma dessa família. A família do Bruno tem renda de 18 mil, a família do Sérgio tem renda de 3.800, a família da Sofia e do Carlos tem renda de 10 mil, e a família do Luiz, que é professor, mais a Laura, que tem 2 filhos, tem 23 mil. Então, você vai perceber o seguinte, esta família aqui tem um consumo diferente desta família aqui. Por que que o consumo é diferente? Porque essa família aqui ganha mais. Então, ela consome coisas diferentes desta família aqui. Aí eu peguei o seguinte, eu peguei essa renda das famílias e dividi pelo valor do salário mínimo, que hoje é 1.100. Então, a família do Bruno tem renda de 16 salário mínimo, a do Sérgio tem renda de 3, a da Sofia e do Carlos tem renda de 9 salários mínimos e a do Luiz tem renda de 21 salários mínimos. Um pouquinho para frente, quando a gente estiver estudando o IPCA, o IPC da Fundação Getúlio Vargas, ou o IPC da FIPE, você vai entender aqui a razão de eu ter feito esse extrato das famílias aqui em salários mínimos. Tá? Agora, você vai perguntar assim para mim, pô, professor, mas quem é que vai fazer esse levantamento todo? Saber quanto é que o Bruno ganha, saber quanto o salário mínimo o Bruno ganha. Então, eu vou dizer para você, quem faz isso aqui no Brasil, de modo geral, para todo mundo, porque todo mundo acaba usando as informações, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por intermédio de uma pesquisa que ele faz, que chama POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. Essa pesquisa, ele faz de tempos em tempos. Por exemplo, a última que foi feita em 2019. Então, já há 2 anos atrás. Ele não faz isso todo ano. Então, o que a POF faz? Ela vai ver as estruturas de consumo das famílias, a renda dessa família, o perfil de cada uma delas, orçamento doméstico, e também ela vai ver assim, um montão de outras características a respeito das famílias, como é que se compõem os gastos, aí ela vai dividir por classe de renda, por exemplo, ganhar um salário mínimo, famílias que ganham 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4, 15, ou 18 salários mínimos, sei lá. Dá para dividir também por regiões, por exemplo, região sul, região norte, e assim ela vai fazendo. E ela pesquisa aqui, então, essas regiões aqui, não pesquisa o Brasil inteiro, ela pesquisa as principais capitais, mais ou menos umas 13 capitais. Imagine um negócio detalhado e complicado para fazer. Então, veja o que a POF vai fazer. Ela vai pegar cada uma das famílias, aqui no nosso exemplo, aqui são 4, e vai ver o que essas famílias consomem. Eu estou colocando aqui essa listinha de nada aqui. Você lembre só que, no caso da POF, são 430 mil itens de consumo. Eu devo ter colocado aqui uns 20, mas isso é só para você ter uma ideia. Então, eu estou fazendo de conta que a família do Bruno só consome esses itens aqui que estão marcados, que a família do Sérgio só consome esses itens. Um faz de conta só para ficar mais fácil de entender. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Arroz, muito bem, a unidade é quilo. O Bruno consome? Consome por mês 1,30 kg. O Sérgio, 2,50 kg. A Sofia, 2 kg. O Luiz e a Laura, 2,5 kg. Então, ela vai medir o que consome e a quantidade que consome. Vamos pegar, por exemplo, gasolina. Olha aqui, ó. O Bruno consome 50 litros por mês. O Sérgio consome? Não, o Sérgio não consome nada.
Claro, ele tem uma renda, ó, 3 salários mínimos, não tem carro, não consome gasolina. Aí, 60 litros, a outra família, 60 litros. Aí, vamos pegar aqui ônibus, por exemplo. O Bruno consome? Não, ele tem carro, ele não anda de ônibus. O Sérgio não tem carro, ele consome passagem de ônibus. Então, eu tô dando para você um exemplo de como isso funciona. Aqui eu montei um extrato com o que a família do Sérgio consome. E isso aqui que ele consome, e a gente chama de cesta de consumo. Guarde bem esse nome. Então, cesta de consumo é o que aquela família consome. E a cesta é muito afetada pela renda da família. Aí, mais um passo, agora eu vou pôr preço na cesta. Então, imagine que a inflação, o nosso cálculo tivesse começando hoje, eu fui lá e peguei o seguinte, ó, arroz, o quilo, R$ 5,70. Quanto que ele consome? Ele consome 2,5 kg. Então, 2,5 vezes 5,70, e assim o que eu fui fazendo? Eu precifiquei a cesta inteira e depois eu somei aqui embaixo o valor da cesta mensal de consumo dessa família, na primeira semana. Muito bem, na segunda semana, o que eu fiz? Eu fui lá e medi os preços tudo de novo. Então, perceba aqui, ó, arroz, 5,70. Opa, subiu, tá 5,90. Coca-Cola, estava 7. Opa, agora está 7,20. E assim eu vou medindo item por item, todas as semanas. Eu vou medindo o valor da cesta. Então, o que muda no valor da cesta? O que muda na cesta é só o preço, porque essas quantidades aqui, ó, isso aqui não muda. Só vai mudar quando tiver uma nova POF. Vou fazer um resumo para você. Então, na primeira semana, tá aqui, vou pegar a cesta do Sérgio aqui, ó, R$ 780. Na segunda semana, o total da cesta dele foi de R$ 734. O que aconteceu com a cesta do Sérgio? Puxa, caiu, ó, ficou mais barata. E a cesta da Sofia e do Carlos? Na primeira semana era R$ 2,74, na segunda semana R$ 2,06, ou seja, subiu 1,18. Então, já deu para você sacar o seguinte, que toda a semana os institutos vão a campo e medem todos os preços daquilo que compõe a sua cesta de consumo. E então, eles pegam esses valores da cesta e calculam uma média quadrisemanal da cesta no mês. Ó, então, janeiro era 100, aí fevereiro subiu para 103, março, 103,50, abril, 105,25. Então, eles vão fazendo essa média semanal. Aí, compara esse com esse aqui, né? Ou seja, 103,25 dividido por 175 menos 1 vezes 100, e aí eu tenho a avaliação percentual da cesta. Então, essa aqui foi a inflação daquele público no mês. Na verdade, você precisa entender que é muito mais complicado na prática do que eu estou explicando aqui. O IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade de São Paulo, eles têm um sistema gigantesco de processamento de dados e eles ponderam esses preços e essas quantidades por uns índices chamados Las Pérez e Pasch. Las Pérez e Pasch. As fórmulas estão aqui, só a título de curiosidade, você não precisa se aprofundar nisso, porque isso é uma coisa de estatística. Então, eles fazem aquela comparação da média quadrisemanal que eu falei, utilizando esses índices aqui de Pasch e de Las Pérez. Então, meu amigo, na nossa primeira
aula é isso, não deixe de assistir a segunda aula, porque na segunda aula nós vamos falar de como é que a gente faz um índice de inflação, como é que a gente soma essa inflação. Então, muito obrigado, se inscreva aqui no meu canal e se você quiser esse material, você me manda um e-mail que eu te devolvo ele. Um abraço e até!